Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição desta segunda-feira, começa agora. Em segundo dia da visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro vai a Muro das Lamentações e Museu do Holocausto. A autoridade palestina chama de volta o embaixador no Brasil depois de anúncio de abertura de escritório de negócios do governo brasileiro em Jerusalém. Jovens com menos de 24 anos são os mais afetados pela crise no mercado de trabalho. Na média, são os primeiros a encarar os cortes e encontram vagas sem registro e em carteira e com menor salário. O final de semana foi marcado por manifestações contra e a favor do golpe de 1964 em todo o país. O comediante sai na frente na corrida presidencial da Ucrânia. Sem experiência, mas com agenda anticorrupção, ele vai enfrentar o atual presidente do país no segundo turno. No Japão, o governo anuncia a palavra de ordem da nova era imperial do país, Reiwa, Venerável Harmonia. No esporte, os gols dos principais estaduais do país e ainda a Confederação Brasileira de Ginástica decide banir do esporte o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando Carvalho Lopes, pelas acusações de abuso sexual e moral a jovens atletas. Moradores que têm as casas atingidas por enchentes podem pedir isenção do IPTU e liberação do Fundo de Garantia. São alguns dos benefícios para ajudar a reparar os prejuízos materiais. Os moradores da capital e de algumas cidades da região metropolitana que usaram água para lavar casas, quintais e pertences tomados pela lama do temporal que matou 13 pessoas terão desconto na próxima conta de água. Para solicitar a revisão, basta ligar no telefone 0800 011 9911 e escolher a opção 9. A medida vale para quem teve aumento na conta entre 11 de março e 11 de abril. O valor cobrado será a média dos últimos 6 meses. A promessa é que a conta nova chegue em 5 dias. A gente já fez uma parceria com a Defesa Civil. A Defesa Civil nos encaminhou um cadastro prévio. A gente já tem acesso a ele. Só em casos onde o endereço não constar é que a gente vai ter que fazer o acionamento. Caso contrário, a gente já resolve rapidamente aqui com a base de dados da Sabesp mesmo. Com a situação de emergência na capital e em 5 cidades do ABC, o governo paulista anunciou que os moradores das áreas afetadas poderão sacar o FGTS. Pelo acordo firmado entre o Estado e o governo federal, cabe às prefeituras determinar as áreas que têm direito ao saque e enviar a lista de ruas à Caixa Econômica Federal. Com uma declaração da Defesa Civil Municipal e um comprovante de residência, os moradores podem procurar a agência da Caixa designada no município para fazer o saque antecipado. Cada cidade tem apenas uma agência habilitada. Os donos das casas atingidas pela enchente na capital paulista podem solicitar a isenção do IPTU do ano que vem. Basta vir até a subprefeitura do Ipiranga com um comprovante de endereço, uma foto do imóvel danificado e a cópia do IPTU. Em várias cidades brasileiras, existem leis municipais que dão direito ao dono de imóveis alagados pela enchente não pagar o IPTU do próximo ano. Quem não conseguir ter acesso a seus direitos pode reclamar com a Defensoria Pública. Se houve um dano causado àquela pessoa e constatou-se uma omissão do poder público na manutenção da limpeza urbana, na manutenção de águas pluviais, enfim, qualquer omissão nesse sentido, há sim o dever de indenizar. 3 semanas depois das imagens das enchentes que causaram essas imagens aí que você viu na reportagem, a Caixa Econômica Federal diz que ainda aguarda as informações das cidades paulistas afetadas por esses problemas. Cada prefeitura deve mandar a lista das residências atingidas. O banco também informou que, com base nessa lista e na apresentação de todos os documentos exigidos, será liberado o fundo de garantia. O saldo da conta do trabalhador deve ser limitado a R$ 6.200. Mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. Entre os jovens, quase 2 milhões perderam vagas com carteira assinada no setor privado nos últimos anos. A carteira de trabalho de Vinícius, de 24 anos, tem apenas um registro profissional. Formado há 2 anos em publicidade, no segundo e atual emprego, ele trabalha como pessoa jurídica. Os lados positivos do CLT é que você tem uma certa segurança, né? Quando, sei lá, caso eu seja mandado embora, tem um seguro, tem aquelas férias lá.
E o PJ você tem que ter mais organização financeiramente. Jovens como ele têm sido os maiores impactados pelos reflexos da crise no mercado de trabalho. Uma pesquisa feita com base nos dados do IBGE mostra que enquanto a média de ocupação geral subiu quase 1 ponto percentual no trimestre de novembro a janeiro, a dos jovens baixou 1,3%. O desemprego entre jovens, usualmente é maior, porque o jovem sempre encontra mais dificuldades no mercado de trabalho, até por ser menos qualificado, ter menos anos de estudo, menos experiência. Porém, no momento desse, que ainda nós colhemos aí os reflexos da crise, a economia pouco se recuperou, a taxa de desemprego entre jovens é a que mais subiu. Os jovens têm ficado à mercê de trabalhos precários, até porque as vagas no mercado formal têm ficado cada vez mais escassas. Em 6 anos, os postos de emprego no setor privado para pessoas com até 24 anos recuaram mais de 25%, atingindo quase 2 milhões de brasileiros. Para este economista, o crescimento do país é fundamental para reverter essa situação, mas ainda assim, os jovens são os que mais vão demorar a sentir os efeitos de uma retomada. Você vai acabar tendo pessoas menos qualificadas e no futuro, quando o país vier a depender dessa mão de obra, que sofreu esse efeito hoje, no futuro pode ser que o país venha a crescer menos porque ele não tem uma mão de obra suficiente para atender a demanda do crescimento. A região do ABC, em São Paulo, vive um processo de desindustrialização. Nos últimos anos, os empregos e a produção no setor têm diminuído. Desde que a Ford anunciou o fechamento da fábrica em São Bernardo do Campo, os funcionários se mantêm assim, mobilizados na porta para tentar garantir seus empregos. Sandro é um deles. De forma pacífica, a gente vai fazer todas as formas de resistência que a gente encontrar para manter os nossos empregos, que é a nossa prioridade. Metalúrgico há 22 anos, Sandro se preocupa com o futuro dele e da família. A gente não tem perspectiva, porque o desemprego no país está muito alto e a gente não vê nenhum sinal disso diminuir. O estudo feito pelo Observatório de Políticas Públicas da Universidade Municipal de São Caetano do Sul confirma o que Sandro tem observado. Postos de trabalho em toda a grande ABC têm sido cortados. Em 1989, 360 mil pessoas trabalhavam nas indústrias da região. Hoje, são 180 mil empregos, a metade do que 30 anos atrás. Antigamente, a gente saía do emprego na segunda-feira de manhã, na terça-feira você já estava trabalhando. Que era muito emprego, muita firma, muita fábrica. Agora não. Naquela época, a região, formada por 7 cidades, era um símbolo nacional da industrialização. Hoje, corre o risco de ser um exemplo contrário, o da desindustrialização. Para o professor, um conjunto de fatores levou o ABC a essa situação. As políticas econômicas pouco amigáveis com a indústria, a crise da indústria automobilística. Nós temos também a crise do Mercosul, que afeta as nossas exportações, especialmente do setor automotivo. Da mesma forma, a solução depende de uma série de decisões e investimentos. Uma delas é uma maior aproximação entre a indústria, as universidades, a gestão pública, os sindicatos, em projetos estratégicos, por exemplo, desenvolvimento de novos materiais, qualificação profissional, constituição de laboratórios de alta tecnologia na região, que façam com que a região seja atrativa para a produção industrial. Em São Paulo, começa a ser reconstruída uma igreja destruída com o desabamento do edifício Wilson Paes de Almeida, que provocou a morte de 9 pessoas no centro da cidade. Há 11 meses, o altar da igreja, construída em 1908, está assim, a céu aberto. As medidas emergenciais para sustentar o que restou da estrutura custaram à igreja R$200 mil e foram doados pela comunidade. Por meio tanto das doações que nós obtemos de empresas, outras comunidades, pessoas físicas e até mesmo algumas vindo do exterior, foram as doações que nos permitiram poder fazer as obras emergenciais e também ter
termos agora disponível os 1.700.000 que nós necessitaremos para a primeira fase. As obras de restauração serão divididas em 4 etapas. A primeira já começou e tem previsão de 6 meses para terminar. Consiste no monitoramento da estrutura, o fortalecimento da fundação, a reconstrução de uma parede, bem aqui, e também o telhado. As outras 3 etapas dependem ainda de recursos financeiros e também aprovação de projetos junto aos órgãos de conservação do patrimônio histórico. Construída em estilo neogótico, a restauração, segundo o professor da Faculdade de Urbanismo e Arquitetura da USP, é um projeto demorado, porque tem que seguir os mesmos moldes da construção original. Ele é um projeto complexo, leva um tempo como todo projeto de restauro e os recursos necessários são muito significativos, porque muitas vezes o restauro é até mais caro do que construir um edifício novo. A igreja Martin Luther é vizinha do terreno onde estava o prédio Wilton Paes de Almeida. 11 pessoas morreram no desabamento e 144 famílias ficaram desabrigadas no Largo do Paissandu, região central. O importante nessa preocupação da igreja de rapidamente já ter um projeto para restauração, para reconstruir. Agora, o que a sociedade também espera é que o poder público possa fazer no edifício ao lado, no terreno ao lado, um projeto habitacional para dar resposta ao grave problema da habitação na área central, principalmente da população de baixa renda. O caso da atriz Emilia Clarke, da série Game of Thrones, chamou a atenção para uma doença que todos acreditavam não atacar pessoas jovens. Ela contou que sofreu 2 casos de aneurisma, um aos 24 anos. Os médicos dizem que é preciso ficar atento aos sintomas e procurar ajuda logo no início. A Aline sofreu durante anos com fortes dores de cabeça, até que um médico resolveu pedir um exame específico e constatou 4 aneurismas, que são bolhas na artéria do cérebro. Eu sentia sempre muita dor de cabeça, aí teve um momento em 2015... que eu fiquei muito mal, senti muita dor, estava perdendo a consciência. Chegou meu marido me pegar no banho desmaiada. A atriz Emilia Clarke chamou a atenção do mundo quando revelou que também sofreu com a doença 2 vezes. Uma em 2011, quando tinha 24 anos, e outra em 2013, com 26. Em jovens, é mais difícil um aneurisma se formar. Geralmente acontece em pessoas acima de 40 anos. E os médicos ainda não sabem explicar exatamente o porquê isso acontece. Mas é bom ficar atento se o paciente tiver casos na família e sofrer de hipertensão. Este neurocirurgião explica que o rompimento do aneurisma pode causar um sangramento grande, algo parecido com um AVC. O local do cérebro onde acontece essa hemorragia é a diferença das 2 doenças. Imagina o seguinte, tem um cano por onde passa água. Uma coisa é faltar água, seria a isquemia. Outra coisa é estourar a parede com um cano, que seria a hemorragia para dentro do espaço. E outra coisa é estourar só o cano e a água ficar vazando entre a parede e o cano. O do aneurisma, ele ocorre nesse espaço. Quando o paciente detectar que possui um aneurisma, é importante tratar imediatamente. Fumar, beber muito, usar drogas, não se exercitar e pressão alta são alguns fatores de risco para o rompimento do aneurisma. A dor de cabeça do aneurisma, e o principal sintoma é esse, é uma dor de cabeça súbita. E quem tem essa dor de cabeça, ela sabe que é diferente de toda dor de cabeça que ela já sentiu na vida. Parece que a pessoa tomou literalmente uma paulada na cabeça, assim. É uma dor de cabeça muito forte e geralmente seguida de vômito. Mesmo que ela não tenha episódios de vômito, mas a dor de cabeça súbita, que ela nunca teve igual na vida, que ela não é de ter dor de cabeça, ela deve procurar ajuda. A autoridade palestina chamou para consultas o embaixador no Brasil, depois do anúncio de que o governo brasileiro vai abrir uma representação comercial em Jerusalém. No segundo dia da visita a Israel, o presidente Jair Bolsonaro condecorou hoje os militares israelenses que ajudaram no resgate de vítimas do desastre de Brumadinho. Desde o início da viagem, Jair Bolsonaro tem tratamento especial por parte do primeiro-ministro de Israel. Netanyahu foi receber Bolsonaro no avião com um tapete vermelho, honraria só concedida ao Papa e 3 chefes de Estado estrangeiros. No discurso, Netanyahu disse que uma nova era entre os 2 países se abriu quando Bolsonaro assumiu o cargo. Bolsonaro, que já visitou Israel uma vez quando era deputado, chamou o premier israelense de irmão. Ontem à tarde, em reuniões com o primeiro-ministro, Bolsonaro e os 4 ministros que o acompanham assinaram acordos de cooperação em áreas de segurança, tecnologia e piscicultura. Bolsonaro também anunciou que o Brasil vai abrir um escritório de representação comercial em Jerusalém. Um escritório de negócios voltado para a ciência,
Tecnologia e inovação. Science, Technology and Innovation Office. Isso significa que, por enquanto, a embaixada brasileira continua em Tel Aviv, ao contrário do que prometeu o presidente na campanha eleitoral e do que Benjamin Netanyahu desejava. O primeiro-ministro israelense disse esperar que, no futuro, haja a mudança da embaixada. Acuado por denúncias de favorecimento a empresários, Netanyahu esperava a confirmação da mudança da embaixada como um trunfo para conquistar votos no parlamento. Dentro de pouco mais de uma semana, haverá eleições antecipadas, em que o primeiro-ministro tentará ganhar um novo mandato. Bolsonaro ainda terá encontro com empresários e deverá visitar o Museu do Holocausto e colocar flores no túmulo do soldado que representa as vítimas da perseguição nazista aos judeus, além de ir ao Muro das Lamentações. O golpe civil-militar de 1964 foi lembrado neste domingo em várias cidades do país. Aqui em São Paulo, manifestantes se reuniram no Parque do Ibirapuera para uma caminhada silenciosa. A manifestação começou no fim da tarde na Praça da Paz, com pessoas vestidas de preto reunidas com rosas, velas e cartazes, homenageando os presos e desaparecidos durante a ditadura militar. Quando escureceu, caminharam em silêncio em direção ao portão 10 do parque, onde fica o monumento projetado pelo arquiteto Ricardo Otaque, em homenagem às vítimas da ditadura. Outras capitais também realizaram manifestações para relembrar as vítimas do período. Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Belém, onde os manifestantes se reuniram em frente à Casa das 11 Janelas, no Centro Histórico, um dos locais onde os presos da repressão ficaram detidos. Também houve manifestações em defesa do golpe militar, exaltando a ação dos militares em 1964, em cidades como Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo e Goiânia. O Palácio do Planalto divulgou um vídeo por aplicativo de mensagens que exalta a ditadura militar. Diz que havia medo e que a ação militar se deu a pedido da imprensa e do que chama de povo de verdade. No vídeo, sem autoria revelada, o personagem diz que só em 31 de março a luz voltou a brilhar. O vídeo termina com a mensagem de que o Exército não quer palmas nem homenagens, pois apenas cumpriu seu papel. O presidente Jair Bolsonaro determinou a comemoração da data na semana passada com reações contrárias do Ministério Público Federal e da Defensoria da União, que conseguiu uma ordem judicial proibindo atos com recursos públicos. A decisão foi derrubada pela Justiça de segunda instância a pedido da Advocacia Geral da União. Os governos militares instaurados depois de 31 de março fecharam o Congresso por 3 vezes, cassaram direitos políticos de dissidentes, censuraram jornais, eliminaram o habeas corpus, extinguiram as eleições diretas e perseguiram pessoas classificadas como subversivas, muitas assassinadas e desaparecidas sem ter passado por nenhum julgamento. Todos esses fatos são marcadores para a classificação de um regime como ditadura pela comunidade internacional, seja em Cuba, na Venezuela, na China ou no Brasil. O Clube Militar divulgou em 2009 lista de 126 militares e civis mortos entre 1964 e 1985. A Comissão Nacional da Verdade registra 6.591 militares perseguidos pelo regime e 434 mortos e desaparecidos no período. Na Avenida Paulista, em São Paulo, houve briga entre manifestantes contra e a favor do golpe de 64. Um homem ficou ferido e outro foi preso. E fala de esporte agora. Nesse domingo, Roger Federer quebrou novamente a barreira do improvável. Será mesmo que é isso? Aos 37 anos de idade, ele venceu de novo um torneio Masters 1000. Vamos ver. Roger Federer segue superando qualquer expectativa. No domingo, conquistou o título de número 101 da sua carreira e atuando num altíssimo nível. No jogo de ontem, Federer atropelou John Isner no primeiro set. No segundo, até teve um equilíbrio, mas ele está impossível. O norte-americano sentiu problemas físicos com dores no pé e passou a mancar no segundo set, sem ter forças para reagir. A aposentadoria? Que nada. Segundo o suíço, ele não tem pensado em parar em nem metas, com a chance de bater o recorde de 109 títulos de Jimmy Connors. Jamais um tenista foi tão longe na carreira, mantendo um nível tão impressionante. E continua fazendo frente a Rafael Nadal, Novak Djokovic, mostrando um físico invejável. É agressivo e o melhor, continua conquistando títulos. Tudo bem. O treinador de ginástica Fernando Carvalho Lopes, acusado de abuso sexual desde julho de 2016, foi banido do esporte. Vamos ver.
O ex-treinador da seleção brasileira foi definitivamente excluído do esporte pela acusação de abuso sexual e assédio moral a atletas, quando era técnico do MESC, clube de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A decisão, em segunda instância, foi tomada nesse domingo pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Ginástica. A pena do banimento foi baseada no Código de Conduta e Estatutos da Federação Internacional de Ginástica e com aplicação também de penas máximas por 4 vezes. As primeiras acusações contra Fernando de Carvalho apareceram em julho de 2016, às vésperas da Rio 2016, quando o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para apurar denúncia feita por um atleta menor de idade que treinava com Fernando. Na época, o técnico também trabalhava com Diego Hipólito. O ex-treinador sempre se declarou inocente das acusações de abuso. Convocado a depor na CPI dos maus tratos no Senado Federal, ele disse que acreditava que as denúncias haviam sido feitas por vingança. A seguir, comediante sai na frente na corrida presidencial da Ucrânia. Sem experiência, mas com uma agenda anticorrupção, ele vai enfrentar o atual presidente do país no segundo turno. No Japão, o governo anuncia a palavra de ordem da nova era imperial do país, Reiwa, venerável harmonia. A gente volta já. A Eslováquia tem a primeira presidente mulher da história do país. E na Ucrânia, um ator e comediante passa para o segundo turno e pode vencer as eleições presidenciais. Com a maioria das urnas apuradas no primeiro turno das eleições ucranianas, o ator e comediante Vladimir Zelensky, que interpreta o presidente de um país fictício numa série de televisão, já conquistou mais de 30% dos votos. Com uma mensagem anticorrupção, mas sem nenhuma experiência política, Zelensky é a cara da renovação numa Ucrânia cansada dos poucos avanços no combate aos corruptos e no impasse das relações sempre tensas com a vizinha Rússia. Vladimir Zelensky deve disputar o segundo turno das eleições no dia 21 de abril com o atual presidente ucraniano Petro Poroshenko, que teve pouco mais de 16% dos votos. A antiga primeira-ministra, Julia Timoshenko, ficou em terceiro, com pouco mais de 13% dos votos. Na Eslováquia, o segundo turno das eleições presidenciais deu a vitória para Zuzana Čaputová, de 45 anos, uma advogada de direitos cidadãos, anticorrupção e pró-União Europeia. Ela conquistou mais de 65% dos votos e será a primeira presidente mulher da história da Eslováquia. Após a divulgação do resultado, Zuzana Čaputová agradeceu pela votação não somente em eslovaco, mas em línguas de minorias, como o húngaro e o romani. O governo do Japão anunciou hoje o nome da nova era que vai marcar o reinado do imperador Naruhito. A nova era imperial do Japão será chamada Reiwa, como anunciou o secretário-chefe de gabinete Yoshihide Suga. A palavra Reiwa consiste em 2 caracteres. Rei, que pode ter significados relacionados à ordem, mas também auspicioso, e o A, geralmente traduzido como paz ou harmonia. O anúncio do nome da nova era é de enorme interesse público no Japão, pois será amplamente utilizado em calendários, jornais, documentos oficiais e certificados. A nova era começará dia 1º de maio, quando o príncipe Naruhito se tornar imperador. A ascensão de Naruhito ao trono acontecerá um dia depois que o pai dele, o imperador Akihito, abdicar em 30 de abril, encerrando a era Heisei, que começou em 1989. Akihito será o primeiro imperador a abdicar no Japão em mais de 2 séculos. No país, o nome da era e a contagem de anos mudam quando um novo imperador assume o trono. A primeira era no país foi Taika, que começou no ano de 645. O Japão é o único país do mundo que atualmente adota o sistema de nomes da era, apesar de também usar o calendário gregoriano. Hora dos gols pelos principais estaduais do país, teve Flamengo campeão e tudo, vamos ver. O Coritiba venceu por 1-0 no estádio do Pinhão, eliminando o Paraná Clube, e assim garantiu uma vaga na semifinal do segundo turno do Paranaense. O atacante Rodrigão marcou o único gol da partida. O Cruzeiro derrotou o América por 3-2 e aumentou ainda mais a vantagem por uma vaga na decisão do torneio, com 3 gols de Fred. A Raposa venceu o clássico fora de casa e agora pode perder por até 1 gol de diferença. Camilo e Jonathan Alves foram os responsáveis pela vitória do Internacional sobre o Caxias. Os dois anotaram os gols colorados por 2-1, enquanto o Foguinho descontou para o time de Pingo.
No Carioca, parecia que o Vasco ia ser o campeão. Gol de Thiago Reis, mas o Flamengo foi lá e buscou o empate com Arrascaeta aos 48 do segundo tempo. Decisão nos pênaltis. Vitinho, Arrascaeta e Uribe converteram para o Flamengo. Apenas Danilo Barcelos fez para o Vasco. No Paulistão, o Corinthians venceu o Santos por 2-1 e abriu vantagem na disputa por uma vaga na final do campeonato. Logo aos 3 minutos, Manuel fez de cabeça 1-0, mas 5 minutinhos depois sofreu um empate com Delis Gonçalves. E aí Cleison apareceu fazendo sua jogada típica, trouxe para dentro e guardou o final 2-1. O Jornal da Cultura, a primeira edição, termina aqui. Você viu aí no nosso intervalo, nós começamos a partir de hoje, 1º de abril, dia dedicado à mentira, uma campanha contra as fake news. Você vai ver isso ao longo da nossa programação e também nos nossos telejornais. Fique atento, questione, tente saber se o que você recebe pelas redes é verdade. Você pode estar sendo enganado seriamente. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Boa semana e até amanhã. Boa semana. Tchau.